E aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet, e agora com o nosso quadro Chosen for Business, um quadro onde a gente fala sobre espiritualidade, fala sobre fé, negócio, empreendedorismo, e a gente traz os grandes nomes da internet, os grandes nomes do Brasil para estar aqui com a gente só traz gente relevante para cá, gente que está fazendo a diferença no reino dos céus, mas também está fazendo a diferença aqui na terra. Eu quero que você que está aqui, que ainda não se inscreveu no nosso canal, venha aqui, aperta esse botãozinho vermelho inscrever-se e se inscreva aqui no nosso canal. Lembra de acionar o sininho para que todo o conteúdo que a gente postar aqui você consiga ter acesso em primeira mão. Deixa o seu like, compartilha e traz aqui o seu comentário. Eu quero também ouvir você, então conversa com a gente, fala com a gente aqui nos comentários, porque ouvir você e ter esse contato com você é extremamente importante para todos nós aqui. E claro, obviamente, quanto mais você interage, mais o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante, ele vai entregar para mais pessoas, tá bom? E o nosso convidado de hoje é Daniel Brunet. O Daniel Brunet, ele é jornalista, é comunicador, com mais de 20 anos de experiência na imprensa brasileira, tendo atuado em grandes veículos como o Globo. Além disso, ele também tem uma trajetória marcante no audiovisual, no storytelling, com produção de documentários, projetos conhecidos no meio jornalístico, e também carrega um legado familiar conhecido no meio cristão, sendo irmão de Tiago Brunet, Marcos Brunet, e também carrega uma identidade muito própria dentro do universo da narrativa e da mensagem. Daniel, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. Prazer meu, obrigado pelo convite, um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando em casa, no carro. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, posicionamento e sobre a ordem que o maior influenciador de todos os tempos nos deixou. Eu já desconfio quem seja esse. Muito bem. Fala um pouquinho para nós, Daniel, como que começou a sua história de comunicação e jornalismo? Começou na adolescência, né? Eu tinha 13 anos, estava indo para a escola, morava no Rio de Janeiro, e aí meu time tinha vencido um campeonato estadual, eu parei em frente à banca de jornal e fiquei encantado com a capa do jornal, grandona ali, com a foto, e eu falei, é isso que eu quero fazer quando crescer. Eu quero escrever sobre a emoção das pessoas. E naquela época eu estava muito ligado ao esporte, né, ao futebol. Eu não sabia exatamente o que um jornalista fazia, mas aquilo ali encheu meus olhos. Naquele ano, eu fundei o jornalzinho da escola. E aí comecei a mobilizar o pessoal. Tem até hoje uma cópia desse jornal. O tempo passou, com 18 anos eu entrei na faculdade, me formei em 4 anos. No meio da faculdade eu já estava estagiando num jornal. Meu sonho sempre foi escrever. Porque dentro do jornalismo você pode ir para o rádio, para a TV. A internet ainda era algo, estava começando. Mas eu sempre quis a mídia impressa, né? Eu sempre gostei de escrever, de ler, leio muito. E aí eu realizei esse sonho no terceiro período da faculdade eu já estava estagiando e trabalhei 20 anos na imprensa, realizei o meu sonho de menino. Em determinado momento eu percebi que eu precisava ir para um outro rumo. Mas enfim, respondendo objetivamente a pergunta, foi assim, foi um sonho de criança e eu corri atrás, eu estudei, me formei e graças a Deus eu realizei. Muito legal. Tá desde criança, então, né? Então, quer dizer, é uma coisa que tá intrínseco em você ser esse comunicador e trabalhar com isso da forma como você trabalha hoje. Sim, mas isso, Douglas, eu acho que todo mundo tem. Talvez se as pessoas, elas devem passar um tempo pensando nelas. Porque Deus coloca dentro da gente um sonho. Existe algo que Deus colocou. E você vai perceber em algum momento e vai correr atrás disso. E hoje eu entendo que o que eu passei no jornalismo foi um processo para fazer o que eu faço hoje. Sim. Assim como quem está nos acompanhando, que você passou até aqui, passou lá atrás, um processo que foi te preparando para fazer o que você vai fazer hoje ou já está fazendo. Total. O que você vê de experiência que você teve trabalhando na grande imprensa, nos jornais, conforme você teve essas experiências, que te ensinou sobre o ser humano? Sobre o ser humano. Muitas lições. Muitas. Uma que o ser humano gosta muito de aparecer. Ele gosta muito de falar de si. O ser humano valoriza muito o próprio nome. E aí fica uma dica aqui de comunicação potente. Não troque o nome das pessoas. Se você não souber o nome da pessoa, sabe o que você faz? Você fala, desculpa, qual o seu nome? Tem muita gente que sofre assim quando é Juliana, Juliane. Né? Daniel e Danilo. As pessoas confundem. Então,
lembrar o nome das pessoas é fundamental. Sabe por quê? A gente ama, porque a gente desde cedo se acostuma Uhum. a ser chamado assim. Então, quando alguém troca, a pessoa pode até falar, mas não me incomoda, não. Se incomoda sim. Então, eu aprendi muito isso no jornalismo, aprendi a trabalhar sob pressão, aprendi a, em pouco tempo, preparar um texto, porque tem hora para fechar e às vezes surge uma história que você tem que escrever. E tudo isso eu uso hoje no meu dia a dia. Muito bom. É muito interessante isso que você acabou de falar acerca da conexão com o ser humano, principalmente o tema inicial que a gente abordou sobre as pessoas conseguirem identificar isso, né? Eu acho que quem escreve, assim como você, que você é autor de livros também, e quem trabalha com a comunicação, assim como você trabalha, um dos papéis que vocês têm é conseguir conectar com a alma do ser humano, né? Uhum. Conectar com aquilo que é mais profundo dele, né? Porque as histórias conectam, né? Sim. Então, a gente vai falar mais sobre isso. E se conectam por meio das emoções. Exato. A gente vai falar muito sobre isso. Teve alguma cobertura ou algum momento que te marcou profundamente na época que você trabalhava no jornal e com Muito, comunicação? muito. Há 15 anos, vai completar 16, mas mais ou menos 15 anos, foi em 2010. O Rio de Janeiro fez uma mega operação para instalar as UPPs, Unidade de Policiamento nas comunidades. Então eu participei do grupo de jornalistas que esteve na invasão à Vila Cruzeiro, ao Complexo do Alemão, e aquilo foi muito marcante para minha carreira. Você bota colete, chega de madrugada, espera a polícia entrar, depois conta essa história. Foi muito, muito interessante participar e poder contar essa história, né? Então, essa é uma das que eu mais gosto de contar. Uhum. Foi realmente uma operação policial que o Brasil todo acompanhou. Nessa operação teve aquela imagem em que os bandidos estão fugindo por uma trilha e a câmera da TV pega o pessoal fugindo no meio da mata. Né? Eu estava lá naquele dia. Olha, que interessante. Coisa forte, hein? Porque viver um negócio desse não deve ser pouco tenso, não. Na sua visão, qual é a diferença que você entende de comunicar para informar e comunicar para transformar? Uau. A informação é fundamental e ela salva vidas. Então, se você vai informar alguma coisa, entrega o conteúdo de forma clara, de forma direta, para que a pessoa absorva a informação. Só que nem todo mundo tem a capacidade, infelizmente, de absorver e processar da forma correta. Então, por mais que você dê a informação, aquela pessoa não processa para ser transformada. E aí vem um outro ponto, um outro nível, uma outra camada da comunicação, que é você levar a pessoa ao raciocínio. Então você conta história, você mostra que é possível. Por exemplo, Jesus, quando queria contar às pessoas o que era o reino dos céus, imagina, hoje a gente sabe o que é o reino dos céus, a gente está acostumado a ouvir sobre. Mas imagina 2000 anos atrás, no Oriente Médio, em que ninguém falava exatamente sobre isso. Como é que você vai contar para alguém o que é o reino dos céus? As pessoas não conseguiam compreender. Então Jesus podia falar assim, a informação, o reino dos céus é o lugar para onde nós vamos depois que essa vida acabar. Poderia. Mas como ele contava a história para transformar? Ele pegava, usava o que a gente chamou de storytelling. Jesus, a gente conheceu como parábola, a gente conhece como parábola. Ele falava assim, o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar. E quando ela volta, tem peixes bons e peixes ruins. Os bons vão para o cesto. Os ruins vão para a fornalha. Por que Jesus usou essa metáfora da rede? Porque ele está falando com pescadores. Estava na Galileia. Então ele usa a língua, ele usa a língua das pessoas, o contexto das pessoas, ele conta uma história e entrega uma lição. Então uma coisa é você dar informação, outra coisa é você contar algo para transformar. Foi o que Jesus fez e nos ensinou a fazer. Faz todo sentido. Muito bom. O que você acha que hoje, como alguém que atua diretamente treinando e capacitando pessoas, torna uma mensagem realmente poderosa? Se ela leva esperança e se ela de fato muda a vida da pessoa. Tem muitas pessoas que querem copiar quem tá dando certo. Tem Ai, cara, eu quero ser que nem o Douglas, porque ele...
você tem uma mensagem. Dentro de você tem algo que é seu. E se isso leva esperança e transforma a vida de alguém, isso é potente. Potente não é uma performance. Tem outras pessoas também que exageram nisso. Não, eu vou ser performático, eu vou falar de um jeito bonito, legal, parabéns. Mas se não gerar transformação, na minha opinião, não é potente. Perfeito. De fato. Deixa eu entrar um pouquinho no contexto agora corporativo. Uhum. A gente vê muita falha de comunicação na liderança e a gente também vê muita falha de comunicação entre os colaboradores. Então a gente vê muito ruído, muitas discussões, muitos desentendimentos. Como que um líder ele pode desenvolver uma mensagem assertiva e se tornar um líder de influência dentro de uma empresa a partir da comunicação? Instalando a cultura do feedback. Parece tão bobo, parece tão simples, Muito importante. mas as pessoas não fazem. O que é o feedback? A pessoa te dá um retorno, Olha só. Douglas tem uma formação de vida que é completamente diferente da minha. Você é de qual cidade? Eu sou natural de Porto Alegre, no bairro Matias Velho, Canoas, mas atualmente estou em São Paulo. Tá, então eu sou do Rio de Janeiro e atualmente estou em Barueri, Alphaville. A sua formação de vida é diferente da minha. Uhum. Com absoluta certeza você conhece palavras diferentes que eu não conheço. Porque você vem do Sul, eu sou do Rio de Janeiro. Uhum. Então, a primeira coisa que o líder precisa entender é que o outro não é ele. O que eu estudei não foi o que ele estudou. O que ele estudou não foi o que eu estudei. Então, quando a gente tem uma relação de trabalho, a gente precisa ajustar, alinhar o que a gente entende. Uma vez, estava numa festa e uma pessoa virou para uma pessoa que podia servir ela e falou assim, traz para mim um copo de água cheio. Quem foi servir, botou água até aqui, ó. E ela veio balançando, quase caindo. Colocou. Aí ficou naquela situação, ele tomou a água e tal. Quando acabou, as pessoas saíram de perto e falou, cara, te pedi um copo com água. Você trouxe cheio até a boca. Ele falou, mas quando alguém me pede cheio, eu boto até a boca. Uhum. Porque lá em casa eu aprendi assim. Não, cara, o serviço aqui, ó, você bota 3 dedos. Ou seja, eles não alinharam a comunicação. O que é cheio para um não é cheio para outro. O que o líder tem que fazer? Olha, eu quero que você faça essa e essa tarefa. Você entendeu? Repete para mim, por favor. O que você entende por isso aqui? Ah, não, você entendeu errado, é diferente. O meu conceito, que está na minha cabeça, é diferente do que você entendeu. Então, alinha um conceito. Alinha o que está querendo que seja feito. E pergunta, você entendeu? Você pode repetir? Isso reduz muito o ruído e faz com que, lá na ponta, o resultado venha. E sabe o que é o mais interessante? Imagina que você é o líder de uma equipe. Se não bater a meta, você tem 5 vendedores, 5 analistas, 5 o que seja. Se não bater a meta, se a sua área ficar abaixo, quem vai ser cobrado? Você ou o vendedor? Você é o líder. Então a responsabilidade é sua. Você é o chefe, você é o comandante, você é o guia. Dá a ordem, explica a ordem, pergunta se entendeu e acompanha. Muito bom. Como que uma empresa consegue alterar o estado de comunicação quando dentro da empresa há líderes ou até mesmo colaboradores que têm uma linguagem de comunicação violenta? Treinando. Comunicação não é dom. Tem muita gente que fala, eu não sei falar no vídeo, você fala tão bonito. Comunicação não é dom, comunicação é técnica. Eu estudei e treinei e passei quase 20 anos da minha vida, mais de 20 anos, trabalhando como repórter de jornal impresso. A minha vida era ouvir e escrever, ouvir e escrever. O que eu gosto é de escrever. Quando eu vi que o mundo mudou, eu falei, eu preciso gravar vídeo. Porque se eu não gravar vídeo, eu fico para trás. Então eu tive que aprender. Não tinha talento nenhum, capacidade nenhuma. Treinei, de frente pro espelho, olhando para a câmera, aí vai, se assiste e fala, ficou ruim, vou fazer de novo. Então, o treinamento é fundamental para ajustar qualquer coisa. Né? Ele vai aprender a ser líder, ele vai aprender a se comunicar bem, ele vai aprender a pedir feedback. Né? E acho que uma coisa interessante dentro de empresa é você entender aquele colaborador, aquele funcionário, aquele líder,
ele tem os mesmos valores do que eu? Uhum. Porque uma coisa é você ter o mesmo valor e outra coisa é ter capacidade técnica para o trabalho. Se ele tem os mesmos valores e não tem capacidade técnica, você treina. Se ele tem os mesmos valores e tem capacidade técnica, você promove. Uhum. Se ele tem capacidade técnica, mas não tem os mesmos valores, você demite. Uhum. Você escolhe quem vai ficar do seu lado. Então, pessoas que não estão alinhadas culturalmente com valores, elas não podem caminhar com você. Porque cedo ou tarde elas vão te prejudicar. Agora, quem precisa aprender, tem que receber treinamento. Perfeito. Aproveitando o gancho, né? Não tá aqui no nosso roteiro, mas eu quero aproveitar o gancho, já que a gente tá com um profissional aqui que pode ensinar. Hoje, o grande desafio desses empresários é conseguir sair do off e entrar no on, né? Sair do bastidor e conseguir se expor, gravar, falar. Você lida com muitos empresários e pessoas que têm essa dificuldade, e o que você orienta essas pessoas que elas podem fazer para que elas consigam se desinibir, elas consigam ter mais confiança e desenvolver essa habilidade de lidar com as câmeras? Porque a câmera parece um monstro na frente dela, né? A gente vive numa época muito especial para os empresários, porque em nenhuma outra época o empresário foi tão ouvido e tão procurado como hoje em dia. Vivemos um tempo em que os artistas falavam e todo mundo seguia. Uhum. Os jogadores de futebol lançavam moda, as atrizes lançavam moda, né? Hoje cada um desses tem a sua influência grande na sociedade, mas abriu-se um espaço, uma avenida para os empresários. Então hoje é muito comum as pessoas estarem falando: você conhece o fulano de tal da empresa? Claro, sigo ele no Instagram. Há um tempo atrás, as pessoas não acompanhavam os empresários. Então a internet deu essa possibilidade. Uma vez que deu essa possibilidade, começou a se criar um movimento muito forte, natural, em que o dono da empresa ele tem que ser a cara. Há 20 anos, a gente tinha o garoto propaganda, a garota propaganda, uma pessoa famosa que era associada a uma marca. Muito comum. O tempo foi passando, hoje você vê o João Adib da CIMED, você vê o Caíto na Chili Beans, você vê pessoas que são donas da empresa aparecendo nas redes sociais. Elas fazem isso por dinheiro? Não, elas não vão vender nada na internet. Elas estão construindo branding. Elas estão construindo a marca dela. E qual é a dificuldade que as pessoas têm? Tem medo de se expor. Eu vou ser julgado. Mas e se eu falar uma besteira? Aí como é que resolve isso? Buscando conhecimento. Mas eu não sei gravar vídeo. Aprende, não é tom, é técnica. Se não consegue gravar direto para a câmera, faz em formato de podcast. Você está conversando com alguém, então não tem ninguém aqui na sua frente, você está só falando, tem uma câmera te pegando. Usa esse corte. Né? Procura um treinamento de oratória, você vai desbloquear. Eu acho que o empresário não pode hoje abrir mão de construir a marca da empresa dele associada à marca pessoal dele. Porque as pessoas seguem pessoas. Nos meus treinamentos eu sempre mostro um exemplo. Você pega o Instagram da Meta, que é a dona do Facebook e a dona do Instagram, tal, do WhatsApp. Ela tem, eu acho que, eu vou chutar aqui o número, 5 milhões ou 4,8 milhões de seguidores. Aí você vai no Instagram do Mark Zuckerberg, tem 3 vezes mais. A empresa, ela é muito maior. Ela tem muitos funcionários, ela atende 3 redes, 5, mas o Zuckerberg tem mais seguidores, porque pessoas seguem pessoas. Então, ignorar isso no mundo de hoje, ainda mais você está recebendo esse alerta, não é interessante. Faz parte do crescimento do seu negócio, destravar a comunicação e estar nas redes sociais. Isso entra em xeque com relação ao nervosismo, ansiedade. As pessoas ficam nervosas, ansiosas e não conseguem se concentrar, não conseguem ficarem focadas para conseguir realizar isso, né? Vai entrar até de acordo com a pergunta aqui que a gente tá para fazer, que é assim: nós estamos vivendo uma crise de atenção. Como manter a profundidade em um mundo acelerado? Esse é um grande desafio que nós temos hoje. Reter a atenção das pessoas. Porque... internet é isso, né? E a evolução da produção de conteúdo está muito acelerada. Então hoje você vê muitas pessoas criando conteúdos que retêm atenção,
né? Ela tem o corte rápido, efeito, alguma imagem que faz a tela dividida com alguma imagem que chama a atenção. E aí a pessoa que tem uma mensagem bonita, ela tá fazendo ali aquela videoselfie falando, olha, eu quero falar contigo. Só que as pessoas estão disputando a atenção de outra forma. Então, tem que aprimorar a técnica e tem que aprimorar o discurso, porque se não ganhar a disputa com os outros vão influenciar e você fica para trás. Tá. O storytelling, para você, segundo a sua experiência, é uma técnica ou uma responsabilidade? Ah, muito bom. Depende de como você vai encarar isso. Eu acredito que os dois. De fato, é uma técnica. Você vai contar uma história, no final você vai entregar uma lição. Se a gente vai para Jesus, por exemplo. Que é o maior de todos. O storytelling dele. Agora, quando você fala em responsabilidade, me vem à cabeça a responsabilidade do que você vai contar e para onde você está levando as pessoas. Uhum. Se você vai fazer uma venda, você também está usando, de alguma forma, uma contação de história. Você está fazendo a pessoa sentir, você está mostrando a dor dela, você está apresentando uma solução. Uhum. O pregador, ele está contando uma história. O palestrante está contando uma história. E para onde você está levando essas pessoas? Aqui está a responsabilidade. Porque muitas pessoas acabam levando as outras para o mau caminho. A gente vê desafios aí no TikTok, por exemplo, de crianças que acabam tirando a própria vida. Foi criado um storytelling irresponsável que fez a criança acreditar que ela tinha que aceitar aquele desafio, o adolescente. Então, é uma técnica e tem que ser usado com responsabilidade. Entendi. Boa. Então, na verdade, uma coisa tá ligada à outra, de fato, né? Tá ligada à outra. E uma coisa que eu falo, nós precisamos ser a nova influência que esse mundo precisa. Se a gente não entrega a nossa mensagem, se a gente não influenciar as pessoas... Alguém vai. Alguém vai. A Virgínia vai, o Felipe Neto vai, tanto de gente vai. Durante muito tempo foi assim, né, Daniel? Muita gente ruim influenciando muita gente boa. E graças a Deus, com o advento da internet, que possibilitou que muita gente boa pudesse estar influenciando Sim. muita gente boa. E agora, vendo, por exemplo, a própria igreja, né, entrando nesse ambiente digital depois da pandemia, muita gente que talvez não eram tão boas, conhecendo, tendo contato e entendendo a mensagem do evangelho transformadora, né? Olha só, eu comecei minha carreira como jornalista profissional. E aí, muitas pessoas batiam lá no jornal, mandavam e-mail, mandavam uma carta, falavam assim, divulga meu evento, faz uma matéria sobre a obra da minha rua que não acaba nunca. E aí eu, como repórter, ouvia a pessoa, levava pro meu chefe, falou, tem essa pauta aqui, essa sugestão de matéria. Aí, não, deixa eu falar com o meu chefe, com o editor. Ah, não tá bom. Não, eu quero essa. Tá, beleza. Então, existia um filtro. Eu não podia pegar a história que a pessoa estava me sugerindo, escrever e publicar. Eu tinha que submeter a pelo menos 2 profissionais acima de mim. Filtro. Hoje, com a rede social, não tem filtro. Ou seja, é mais difícil de manipular a informação. Porque a gente sabe... Bom, acho que é um tema bem importante, né? Agora a gente falar. É uma realidade que, por exemplo, alguns canais, alguns jornais tenham seus vieses, né? Ou seja, viés ideológico, enfim, seja lá o que for. E que muitas vezes a informação ela não chega à pessoa de forma que a pessoa possa interpretar aquela informação do jeito que ela quer. Mas a informação ela já é manipulada, editada a ponto de que a pessoa receba e sinta aquilo que a mensagem quer que ela sinta. Ou seja, que ela tenha o comportamento. Isso seja televisão, telejornais, ou até mesmo livros, jornais físicos. É real isso? Você que veio desse ambiente, você consegue enxergar isso ou não? Porque é difícil hoje as pessoas conseguirem confiar na informação. As pessoas estão desconfiadas. Não sabem em quem acreditar. Tá difícil delas entenderem em quem elas devem confiar. Mas essa desconfiança, ela precisa existir em todas as áreas. Por que você vai confiar num youtuber de finanças e não vai confiar no outro, no concorrente? Por que você vai ler o jornal tal e não vai ler o outro?
porque você se identifica mais com um, com o outro. Eu acho que a cultura, a ideia da isenção, eu sou isento, ela é difícil. Porque o próprio ser humano que está escrevendo tem seus filtros. Tem. Então ele conta uma história. A manipulação, o direcionamento para que você sinta ou veja ou perceba algo, ou acredite em algo, se dá de várias formas. No tema que você escolhe, por exemplo, na foto ou na imagem que você mostra. Imagina que eu sou teu amigo. E aí, vou criar aqui uma situação. Você é um cara muito relevante, todo mundo vê o seu podcast, aí por algum motivo você se envolveu numa briga, numa festa ontem à noite. Eu sou teu amigo. O que eu vou fazer? Aí eu tenho um jornal da cidade. Eu não vou falar nada da briga. Eu não vou publicar a briga. Se eu não sou teu amigo, o que eu faço? Eu publico. Douglas Brasil se envolve em confusão. Entende? Uhum. O não publicar e o publicar já é uma forma de influenciar as pessoas, já é uma forma de manipular. Então você direcionar o pensamento, porque quando a gente fala em manipulação, entra um pensamento de teoria da conspiração que eu não gosto nem de entrar nessa. Para mim, o problema é muito anterior. Então, o que nós temos que fazer hoje? O que você que está nos acompanhando tem que fazer? Escolha quem você vai acompanhar. Escolha quem você vai permitir que irá te influenciar. Uhum. Eu quero ver de tudo. Use o que você tem, a sua capacidade para escolher e esteja do lado das pessoas que você considera boas. A Bíblia, Manual da Vida, ela nos deixa claro há milênios que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias. Quem você ouve? Quem você assiste? Quem você está lendo? São companhias. Às vezes a gente acompanha mais um youtuber, um podcast, do que uma pessoa de carne e osso. Do seu lado, que eu digo fisicamente. Uhum. Então, é uma companhia. E qual é o teu filtro? Quem que você está permitindo que coloque informação dentro de você? Eu acho que essa é a pergunta que as pessoas têm que responder e começar a criar critérios para isso. Uhum. Ser mais questionadora, né? De fato, questionar. Será? Tá, mas e se tiver um outro ponto de vista? Né? Porque até a gente está chegando em época de campanha eleitoral. Uhum. Né? Então, agora vai começar todo mundo a contar as melhores histórias para convencer os seus eleitores acerca de escolherem ele para ser o seu candidato. Você que trabalha com a comunicação, com posicionamento, marca, o que você poderia orientar as pessoas para que elas pudessem ser mais assertivas nesse processo de decisão e escolha e acabar não se permitindo serem manipuladas? Nossa, esse é um podcast à parte, né? Porque na época da campanha, todo mundo é bom, né? Todo mundo conta os seus feitos. E a gente vive um fenômeno no Brasil que é muito ruim, é que não se discute nenhuma proposta para a cidade, para o estado ou para o país. Geralmente o que se discute nas eleições é a vida pessoal, é a vida criminal. Então, ninguém discute assim, a economia, como é que a gente vai... Qual é o plano econômico do próximo governo? Qual é o plano de segurança desse candidato? Ninguém discute isso. Discute, porque esse roubou, é amigo do fulano, esse aí não sei o quê. Aí são adjetivos negativos. Então é muito difícil separar e falar, tenha cuidado, porque os próprios candidatos não nos ajudam. Uhum. E se eu falar para quem está nos acompanhando, entra lá no site ele pega as promessas de campanha e estuda, ninguém vai fazer. Ixi. Ninguém vai fazer. Então, assim, é um problema muito grande, generalizado, sabe? Mas o meu conselho escolha candidatos que te defendem, que te representam. E use o que a Bíblia nos ensina, né? A paz. Se você sente paz, vai em frente. No final a Bíblia diz, né? Que a árvore se conhece pelos frutos. Então, avaliar os frutos dessa pessoa. E deixa eu te falar uma coisa sobre política que eu acredito do fundo do coração. Independentemente de quem vier a ganhar a eleição, esse alguém foi escolhido por Deus. As pessoas perdem muito tempo com paixão política. Porque é do lado A, porque é do lado B, porque o outro não presta. Sempre ninguém presta. E aí a pessoa, principalmente o cristão, fica ali. Não existe governante eleito, escolhido.
Até nem que seja na base da força, que não tenha chegado lá com a permissão de Deus. Para mim, um grande exemplo é Daniel, o profeta Daniel. Ele vivia como escravo. Baita político, né? Povo, ele vivia ali, ó, conselheiro do rei. E aí, quando a Babilônia cai, ele estava ali servindo. Uhum. Entra o Império Médio-Persa. Você acha que Daniel saiu fugido? Daniel foi assassinado? Daniel conspirou? Não, Daniel continuou fazendo o que Deus mandou ele fazer. Ora e aconselha. Então, assim, ele não mudou de lado. Exato. Mudou o governo. Tá, o império entrou outro. Ele continuou fazendo o que Deus mandou fazer para ele. Ah, mas um era explorador, o outro continuou sendo. Uhum. O povo continuou escravo. Uhum. E ele continuou orando. Então é isso. Ou a gente acredita em Deus, ou a gente acredita na política. Ou acredita em Deus, ou nas nossas emoções. É isso, né? Na vida dele havia um espírito excelente. Então, o que acontece é que a gente tem que se permitir, independente do ambiente, que nem você falou, mudou o governo, mas não mudou Daniel. Não, Daniel continua servindo a Deus. É muito isso. Pô, assim, o que eu acho mais legal de você e dos seus irmãos é o pai que vocês tiveram, cara. E a mãe também. Eu não conheço a mãe, por isso que eu tô falando do pai, né? Porque o pai, eu acho que a sua mãe é mais bastidor, né? O pai é mais exposto, não sei também. Eu já te explico. Me explica, por favor. Mas assim, eu acho que, eu não tenho certeza, mas não sei se ele escreveu livro, alguma coisa nesse sentido. Mas, pô, cara, ele conseguiu criar 3 meninos. É você, o Thiago e o Marcos, E o né? Marcos. E os 3, cara, nos caminhos do Senhor, Amém. com sucesso. É um grande desafio isso, né? E você veio de uma família cristã. Então, como foi crescer nessa família cristã tão ativa, tão exposta e que, pô, conseguiu colocar os filhos no caminho Legal. e vocês estarem onde vocês estão hoje? Você que está nos acompanhando, né? Aliás, a pergunta já começa aqui. Você tem um filho? Tem filha? Coloca assim nos comentários aqui para a gente saber. Se você é pai, se você é mãe, guarda isso no seu coração. Eu sou filho de um pastor, de uma pastora. A minha mãe... ela é pastora também. A minha mãe, ela faleceu em 2021, tá com Jesus há 5 anos. E meu pai e ela lideraram uma igreja. Uhum. Quando a gente estava na barriga da mamãe, papai fez a mesma coisa. Ele botou a mão e falou, o meu filho vai ser do altar. Então essa é uma declaração profética que eu incentivo que você faça pelos seus filhos. Ah, mas não está mais na barriga, coloca a mão na cabeça. Por quê? Porque o pai e a mãe têm autoridade espiritual para dar destino ao filho, à filha. Então se você não fizer isso, o mundo vai fazer. Se você não influenciar espiritualmente a vida do seu filho, alguém vai fazer. Foi o que o meu pai fez com a gente. E meu pai e minha mãe também, né, são pais e mães que levavam a gente para tudo que é lugar, igreja. Vai ter o congresso tal, meus filhos vão. Ou tem culto domingo, meu filho vai. Vai ter a vigília, meu filho vai. A gente cresceu dentro da igreja, né? Então, a gente foi influenciado. Chegou um momento em que esse é o nosso mundo, esse é o nosso universo. Não tinha como ser diferente. Então, leve seus filhos para esses ambientes, né? Se tiver alguma coisa, um congresso, leva, uma vigília, leva na igreja, esteja do lado, porque foi isso que fez a diferença. A declaração profética que nos deu destino e o meu pai e a minha mãe levar a gente para onde a gente tinha que ir, que é a igreja. E a gente foi crescendo. Muito legal. Mesmo em caminhos diferentes, o que vocês carregam como essência em comum? Seu pai, seus irmãos? O que você percebe que vocês carregam em comum? Simplicidade, a gente sabe de onde a gente veio. A gente veio de um bairro bem pobre e violento do Rio de Janeiro. E a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida é a mão de Deus, é cumprimento de promessa e de palavra, e que se Deus tirar a mão, tudo acaba. Então, o temor a Deus é algo que nos une, a simplicidade e o temor a Deus, sabe? Entender que é a mão dele, é a vontade dele. Não é porque eu tive uma ideia, não é porque o Thiago sabe falar bem, não é porque o Marquinhos é um excelente músico, não é porque meu pai fala de paternidade, né? É porque Deus deu uma direção, a gente foi obediente e é tudo dele. E é muito legal, né? Cada um carrega algo muito específico, né? É muito legal, isso é muito legal, isso é muito bom.
a fé influencia sua forma de comunicar? Como? Muito, 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 muito. Olha, quando eu trabalhava no jornal, eu tenho muito orgulho, Douglas, da minha carreira. E eu tenho muito carinho quando eu lembro, assim, dos prêmios que eu ganhei, das matérias que eu fiz, das situações que eu expus, né? Eu já fiz matéria que a gente foi presa, eu já fiz matéria que acabou com o esquema de corrupção, eu já fiz matéria que melhorou o hospital, eu já fiz um monte de coisa que eu me orgulho muito. Mas chegou num momento da minha vida que eu falei assim, mas nada disso leva as pessoas a Jesus. Uhum. Porque no final das contas, o que importa é que a gente conheça Jesus e conte sobre Jesus às pessoas. E graças a Deus, a internet nos permite, Uhum. nos dá liberdade para a gente criar o nosso conteúdo, a gente escolher o que vai publicar. Então, eu encontrei uma forma de falar de comunicação e falar de Jesus ao mesmo tempo. Porque eu comecei a estudar Jesus como um comunicador. Aí eu escrevi meu livro, Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seguidores, que fala da estratégia de comunicação de Jesus. A gente já falou aqui sobre o storytelling. No livro eu conto, olha, Jesus contava parábolas. Parábola se conta assim, assim. Isso é storytelling. O que as pessoas vendem hoje, curso, mentoria, Jesus já fazia 2000 anos atrás, só que com outro nome. Então, eu identifiquei muitos pontos na comunicação de Jesus e passei a ensinar as pessoas com isso. Então, a fé em Jesus, ela influencia a minha comunicação, o meu modo de agir, né? E tudo que eu faço. Uhum. Uhum. Não, faz todo sentido. Eu, assim, né? Eu sou cristão já há muito tempo, atuo na área da psicoterapia. Hoje trabalho diretamente na parte de consultoria e mentoria, desenvolvendo líderes e empresários para que eles consigam se tornarem líderes mais efetivos. E é muito interessante porque em todo tempo eu tenho uma oportunidade de trazer Uhum. os princípios bíblicos para o processo de Uhum. orientação. E aí, por incrível que pareça, por mais que eu tenha estudado, feito faculdade de psicologia, ter estudado neurociência, inteligência emocional, ter me desenvolvido em várias áreas, recursos humanos, uma das coisas mais extraordinárias é que quando você tem esses princípios e você carrega eles e você utiliza, eles são muito mais efetivos muitas vezes do Sim. que a melhor ciência. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante para quem está ouvindo a gente, de não tenha medo, né? Tenha coragem, tenha confiança de usar aquilo que Deus te deu e o conhecimento dos princípios dos valores cristãos, porque certamente isso vai potencializar a sua mensagem, como o Daniel está falando aqui. A ciência é importantíssima. A academia, né, de você estudar é muito importante. Conhecimento é combustível da transformação. Só que dentro do ser humano existe um buraco que só Jesus pode tapar. Então, se você conseguir alinhar aquilo que você faz e fala com o que Jesus mandou você dizer, aí é impactante, transformador. Estão gostando, pessoal? Se vocês estão gostando, eu quero que vocês falem aí, diga para mim nos comentários o que vocês estão achando desse assunto. Eu quero que vocês dividam suas opiniões, conversem entre si aí no chat. E lembra que se você está aqui até agora, ou chegou agora e ainda não se inscreveu, aperta o botãozinho vermelho, se inscreva. Do ladinho tem um sininho para você poder acionar para ser notificado para todo novo episódio. Deixa o like e compartilha para mais pessoas, que esse tema tá muito bacana. Ô Daniel, a gente tá vivendo a era da inteligência artificial. Uhum. E aí a gente enfrenta aí um grande desafio de lidar agora não com apenas a internet, mas também com a tecnologia. Como que você tem falado sobre tecnologia e IA aplicada à comunicação? A inteligência artificial, ela é uma grande aliada da produção de conteúdo. Então, tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade de ter ideia, de escrever, de melhorar um texto. A IA vai ajudar. O problema que eu vejo, eu uso muito a inteligência artificial, eu estudo, eu ensino a usar. O que eu noto é que ela acaba... mas não é culpa dela, é culpa das pessoas. As pessoas vão se acomodando e elas se dão por satisfeitas na primeira interação. Uhum. Então, de fato, se tem alguém que faz tudo para você, desestimula que você pense e cresça. Eu uso a inteligência artificial, mas eu continuo lendo muito, estudando muito, fazendo curso, treinando. Eu só coloquei na minha vida uma ferramenta nova. Uhum. O que eu vejo é que as pessoas estão colocando a ferramenta nova, que é a IA, e estão esquecendo de desenvolver o pensamento. Uhum. E elas se acostumam com aquilo ali.
A inteligência artificial, né, generativa, o ChatGPT, Gemini, ele é um aplicativo, um sistema programado para te dar resposta. Uhum. Se é verdadeiro ou falsa, é outra história. Uhum. Se é boa ou se é ruim, é outra história. Então, quem não está preparado para usar IA, ela vai fazer uma pergunta, vai ter uma resposta, ela vai se dar por satisfeita. Estou... Só que se você for checar aquela informação, talvez esteja errado. Uhum. Então, cuidado para a IA não te emburrecer, com todo o respeito. Não se acostume, não se dê por satisfeito com a primeira resposta. Questione a IA. Isso não está certo, melhora isso. E continue buscando conhecimento e outras coisas. Entenda que a IA é um assistente super inteligente que vai fazer o que você mandar. Agora, se você não souber dar o comando, se você não souber direcionar, ela vai te dar qualquer coisa. Então, vale muito a pena estudar, vale muito a pena usar. A IA facilita muito a vida. Te ajuda... A minha capacidade até de atender os meus mentorados, ela multiplicou. Porque rapidamente a gente consegue fazer e-book, PDF, a gente consegue melhorar um texto, a gente consegue ter referência, mas não deixa de estudar, de ativar outras partes do cérebro. Extremamente importante, porque senão a pessoa não vai conseguir evoluir, desenvolver. Eu vejo muito hoje, Douglas, as pessoas usando a IA, eu consigo identificar, por eu usar muito, eu vejo legendas e eu falo, isso foi a IA que fez. Uma das coisas que a IA... O travessão, né? O travessão, O travessão fica lá, tu fala, foi a... Porque normalmente a gente não usa, sabe? E também a IA ela cria umas frases que parecem bonitas, mas se você pensar, fala, mas isso aqui não faz muito sentido, não entendi, né? Mas ela escreveu. Então, é isso que eu tô falando, acaba botando as pessoas para trás, porque elas querem fazer a legenda rapidamente, mas não, elas não têm a leitura crítica. Fala, não, tá bom, tem que melhorar. Tem que refinar, Deixa eu dar uma dica para você que está nos acompanhando de IA. Você pediu para a IA fazer algum texto. Aí você escreve assim, numa escala de 0 a 10, depois que ela te der a resposta, numa escala de 0 a 10, onde 0 é ruim e 10 é muito bom, o texto que você me mandou é nota 5. Refaça e me dê um texto nota 10. Ele vai pegar aquele mesmo texto, ele vai melhorar e vai te entregar algo muito mais refinado. Então, não aceite a primeira entrega da IA. Questione e peça para melhorar. Ela vai melhorar. Exato. Lá na Guaxinland, que é uma empresa de consultoria e de mentoria para empresários em expansão de negócios, dentro da mentoria tem um conteúdo que é só de inteligência artificial. E aí lá tem os maiores nomes da tecnologia dando aula. Cara, teve um dia lá que a gente trouxe um dos nomes, que é um dos professores. O cara veio dos Estados Unidos. Eu fiquei um dia inteiro ouvindo sobre como utilizar a inteligência artificial e toda essa tecnologia de forma assertiva. O que eu percebo? 98% da população, incluindo o Douglas, não sabia ou não sabe utilizar a inteligência artificial de forma assertiva. Então, assim, o que a gente precisa, a partir de agora, né? Começar a estudar sobre tecnologia. As pessoas estão com medo dizendo assim, a inteligência artificial vai substituir os humanos. Não, vamos lá. Eles estão dizendo, a inteligência artificial vai roubar os empregos. Calma aí. A inteligência artificial, ela vai potencializar aqueles que dominam a inteligência artificial, vão tomar os empregos de quem não domina. Sim. Ou seja, é o que você vem falando desde o início do podcast. Vá buscar conhecimento, vá estudar, vá se desenvolver. O que você acha que vai separar comunicadores autênticos de comunicadores artificiais daqui pra frente? Porque tá séria, né? Mas artificial em que sentido? Artificial de não ser autêntico, de não ser ele, de transmitir a própria identidade, né? Porque tá difícil de entender o que é real e o que não é real hoje no meio da comunicação. Como que você consegue identificar o que vai separar? Porque se a gente for parar para pensar, a internet hoje ela tá muito isso, né? Ela tá meio receosa com essas coisas muito mecânicas, muito programadas. Eles querem aquilo que tá acontecendo, por exemplo, no Stories do Instagram. Levanta o celular ali, começa a filmar, vê a criança correndo, subindo no colo e a pessoa tá transmitindo ali uma informação, alguma coisa nesse sentido. Como que você, como especialista na área da comunicação e do posicionamento, você entende que vai ser o futuro
com a chegada da inteligência artificial, para que se possa identificar, pô, esse cara aqui está sendo artificial, não, esse daqui está sendo autêntico. O que você entende disso? Douglas, desde que o mundo é mundo, a gente tem esses dois tipos de personagens. Quem é de verdade e quem é de mentira. Se a pessoa não desenvolver um senso crítico e ela não estabelecer o que ela aceita e o que ela não aceita, ela não vai conseguir separar. Uhum. Porque eu não vou ficar falando, olha, esse é de verdade, aquele é falso. Sigam o Douglas, não sigam o Douglas. Não, eu vou estar criando o meu conteúdo para que as pessoas me sigam. Cabe a quem está do outro lado olhar e falar, esse é de verdade, esse não é de verdade. Eu acho que uma dica que eu posso dar é, o conteúdo daquela pessoa te faz sentir paz ou faz sentir raiva? A gente volta àquilo que você falou anteriormente, né? A palavra do ano passado, mais comentada, a palavra do ano, que foi eleita por uma revista britânica, é a rage bait, né? Uma palavra em inglês que tem a ver com a raiva. Então, o conteúdo que mais impulsionou as pessoas e fez com que elas engajassem é o que fez com que elas sentissem raiva. Olha, então é um fenômeno mundial. O mundo está reagindo à raiva. Se está reagindo à raiva, tem gente criando raiva. Aí eu te pergunto, Jesus nos deu comando para gerar raiva nas pessoas? Não. Aí por que a gente não está falando de Jesus? Por que a gente não está sendo a influência que vai mudar esse mundo? Então, o que eu espero é que pessoas boas, pessoas que estão do lado da luz, que são o sal da terra, se posicionem independentemente da profissão, da onde moram, da idade, mas que elas começam a ser luz na internet. Para que elas... a gente não precisa atacar a escuridão. A gente só precisa ser luz. A gente só precisa ser uma opção. A gente precisa se expor e se apresentar às pessoas. Fazendo isso, a gente já está enfraquecendo o outro lado. Que conselho você daria para os líderes empreendedores que precisam se comunicar melhor hoje? Busque treinamento e busque pessoas que possam te orientar, te dar dicas. O papel do mentor é esse, você é mentor também, né? O mentor, ele já percorreu um caminho, ele sabe quais são as dificuldades, ele consegue te orientar e te dar dica. Então, quando você procura um mentor, você poupa tempo, dinheiro e saúde. Até saúde emocional. Por quê? A frustração que vai vir, você já vai segurar, porque não, isso aqui não vai funcionar desse jeito. Faz aqui, você poupa tempo, dinheiro e saúde. Então procure um mentor. E que você acelera o seu resultado, amadurece e começa a se comunicar da forma certa. Boa. Um bate-papo rápido pro final aqui. Um livro que te marcou. Ó, vou falar dos dois. Vou falar do meu primeiro, que é o meu livro, Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seguidores. Por que ele me marcou, né? Ah, mas você que escreveu, tá falando dele. Não é isso não. É porque eu uni duas paixões. É uma dica que eu deixo para você que quer escrever um livro. Comunicação e Jesus. Se eu fizesse um livro sobre comunicação, Douglas, seria só mais um. Se eu fizesse um livro sobre Jesus, seria mais um. Então eu peguei dois assuntos e uni. Então um livro sobre a comunicação de Jesus só tem o meu. E isso me marcou. Eu falei, cara, criei algo novo. E é difícil você criar algo novo. E ali eu consigo falar de Jesus falando de comunicação. Tá? Eu acho que é... Inclusive, depois a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês que tiverem o desejo de adquirir. Vai estar na Amazon. Enfim, você vai encontrar lá nos canais de comercialização. Então, fica a dica para você estudar Jesus e estudar a comunicação. Ah, tem tanto livro bom. Eu poderia citar os livros do Augusto Cury, que são incríveis, né? Inclusive, foi o Augusto Cury que inspirou muito o Thiago a escrever também, não foi? O Thiago, ele se aproximou do Augusto Cury e um dos primeiros livros que ele lança, o Augusto Cury faz o prefácio. Mas, sem dúvida, é uma grande influência para todos nós. Em busca do lugar desejado, se não me engano, foi? Agora, e aí? Que livro? Vai citar um livro do seu irmão? Não dá. Aí é puxar a brasa pro passado dele. Como fazer amigos e influenciar pessoas. É clássico da esse é um livraço. Muito bom, livraço. Que acho que vale muito a pena a gente ler. Né? Muito bom mesmo. Boa. Uma frase que você carrega? Eu vou falar um versículo. Pode ser. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem que Jesus nos deu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não está falando, você que é bonito, você que sabe falar, você que nasceu rico, você que é especial. Está falando assim, ide. Está falando para todo mundo.
Um erro comum de comunicação para quem quer crescer na comunicação. Querer copiar os outros. Boa. Ah, o Douglas fala desse jeito, eu vou falar igual. Tá errado. Uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente naquela câmera lá. Uma das formas de você descobrir o que você precisa falar é respondendo uma pergunta. O que você passou na vida de ruim, superou e hoje pode ensinar como encontrar a luz no fim do túnel? Imagina que você sofreu uma quebra financeira. Imagina que você foi abandonado, sofreu uma violência na infância. Imagina que você foi humilhado. Aí você superou isso. Você lembra e já não chora mais, já não fica emocionado a ponto de perder o controle. Você superou, você tratou no seu coração. E hoje tem pessoas, nesse momento, que estão passando pelo que você passou. Talvez tenha alguém agora com uma arma na cabeça, pronto a se matar porque faliu. Porque o casamento acabou. Porque ele não tem mais esperança. Aí você vira para essa pessoa e fala, não, calma. Eu sei um caminho. Eu já passei por isso, eu já sofri isso. Eu posso te dizer como é que você sai. Então, o que você viveu não foi em vão. Deixou uma lição dentro de você e você tem que compartilhar com as pessoas. Não é nem vontade, é uma obrigação que você tem. Porque o que você tem para dizer, muitas pessoas precisam ouvir. Então, o meu conselho final, minha mensagem final é entregue a sua mensagem. Tem muita gente lá fora precisando te ouvir. Muito bom. Tivemos aqui no Espiritualmente Podcast, no nosso quadro Chosen for Business, Daniel Brunet, que abrilhantou esse podcast hoje, trouxe muitas dicas, muitas orientações. Foi uma mentoria para quem precisa aí desenvolver-se na comunicação, no seu posicionamento, para que você possa glorificar Deus através da sua carreira, dos seus negócios e da sua vida. Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo até aqui, ter pegado a estrada, ter nos dado essa oportunidade de ter você com a gente compartilhando a sua mensagem. Como o pessoal te encontra nas redes sociais? Deixa eles te acharem aí. No YouTube, @Daniel Brunet. No Instagram, @Daniel Brunet 8, o numeral. Tá? Então, essas duas redes eu tô lá ativamente. Eles vão encontrar bastante conteúdo de comunicação. No YouTube tem bastante aula sobre como escrever livro, como fazer palestra. Bom. E tudo ligado a Jesus e ao que ele nos orienta. Muito bom. Nós vamos ficando por aqui, então. Muito obrigado pela sua participação. Se você ainda não se inscreveu, vem aqui, aperta no botãozinho vermelho, se inscreva, aciona o sininho para você ser notificado para todo o novo episódio que for ao ar. Curte, comenta, compartilha, ajuda a gente para que o conteúdo do Espiritualmente Podcast possa alcançar centenas e milhares de vidas que vão também ter aí a sua mensagem sendo exposta com conteúdos inspiracionais e educacionais e espirituais como o de hoje. Um beijo no coração de todos vocês. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!